Origem do Natal, 25 de dezembro, um dia de muita festa, de muita alegria, comidas, bebidas, enfeites, árvore de Natal, enfim, muita coisa simbólica neste dia. Mas afinal, você sabe a origem do Natal? O Natal é uma festa cristã ou uma festa pagã? Tem origem no cristianismo ou no paganismo? Os cristãos primitivos comemoraram o Natal? Os discípulos de Jesus comemoraram o Natal? Jesus recomendou a comemoração do Natal? É isso que nós vamos aprender hoje. E Jesus nasceu 25 de dezembro? Hoje você vai saber o significado da árvore de Natal, trocas de presente e muitas outras coisas que envolvem o Natal. Muitas coisas foram, com o passar do tempo, atrelado a essa comemoração, como Papai Noel, a guirlanda, bolas coloridas e muitas outras coisas. Sino, vela, enfim, muita coisa que se tornou símbolo do Natal. Mas afinal, como que essa festa surgiu? Qual a sua origem? Como foi introduzida no cristianismo essa data, 25 de dezembro? Vamos estudar hoje? Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, fica até o fim e deixa aí o seu like e também o seu comentário, o que você achou, deixa aí a sua opinião, certo? Então vamos para o vídeo. Então vamos para a primeira refutação da comemoração do Natal. A data. Jesus não nasceu em 25 de dezembro e nem poderia ter nascido. Segundo os estudiosos, no mês de dezembro, em Belém, é inverno, a ponto de cair gelo, a ponto de cair névoa. E quando Jesus nasceu, não era inverno. Lucas capítulo 2, verso 1 ao 11, fala sobre o nascimento de Jesus. Foi um período de alistamento. No inverno não seria adequado. E os pastores estavam no pasto no inverno, e havia uma manjedoura vazia, onde estava o gado no campo, mas no inverno as ovelhas eram recolhidas, mas nesse episódio elas estavam sendo pastoreadas. Sem lógica. Mas vamos continuar. De onde tiraram essa data? De onde tiraram essa data? Segundo o documento da própria Igreja Católica, a data do nascimento de Jesus é desconhecida, mas essa festa foi introduzida no cristianismo por volta do quarto século da era cristã. Em 25 de dezembro, os pagãos já comemoravam a Saturnália, em homenagem a Saturno. Também era comemorado o nascimento de Mitra pelas autoridades romanas. Na Roma antiga era adorado o deus Sol. Um deus romano era homenageado nesta data, Dies Natalis Solis Invictus. Papa Júlio I, no ano 350 depois de Cristo, decreta essa data como sendo a data oficial do nascimento de Jesus. Uma data inventada, uma adaptação do cristianismo ao paganismo, ou do paganismo ao cristianismo. Primeiro registro datado do ano 354. O imperador Constantino adorava o deus Sol, e em homenagem a esses deuses, ele
começou a introduzir muitas coisas do paganismo, dentro do cristianismo. Constantino adorava o Deus Sol e, em homenagem a esse Deus, chamado Mitra, ele introduziu no cristianismo, com a ajuda dos papas, muitos costumes pagãos, entre esses, a guarda do domingo como um dia sagrado, substituindo o quarto mandamento. Mais tarde, outros símbolos foram introduzidos na comemoração do Natal, como, por exemplo, o presépio, que foi criado pelo frade conhecido como São Francisco de Assis, na Itália, no ano de 1223. A árvore de Natal foi introduzida, talvez, no final da Idade Média, já que há relatos dessa época. Todavia, entre os pagãos, a prática já existia. O Papai Noel tem relação com São Nicolau, segundo a tradição, e há relatos de que a origem vem de um deus pagão chamado Odin, da mitologia nórdica. Ele se popularizou depois de um comercial da Coca-Cola, 1920 a 1930. São muitos os símbolos e todos do paganismo. Provavelmente Jesus nasceu no outono e não no inverno. A Bíblia nos dá uma pista. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 16. No 6º mês da gravidez de Isabel, Maria engravidou. Essa é a primeira pista. Vamos para a segunda pista. Quando Isabel engravidou? Em que momento da história ela engravidou? Em que mês? A Bíblia vai nos dar outra pista. Em 1 Crônica 24, Davi faz a divisão dos sacerdotes e divide em 24 turnos. E está escrito: enquanto os filhos de Arão, estas foram suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Seguindo o texto, veremos a divisão, 24 turnos, e lá o turno da ordem de Abias é o 8º. E o que isso tem a ver com Zacarias, Isabel e o nascimento de Jesus? Tem tudo a ver. Zacarias era sacerdote da ordem de Abias. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 5. Continuando o texto de Lucas, veremos que Zacarias foi avisado da gravidez da sua mulher enquanto exercia sua função sacerdotal no templo durante seu turno, junho e julho. Mais 6 meses, Maria engravidaria, que provavelmente foi no começo do ano, agora mais 9 meses depois. Suponhamos que Jesus nasceu entre setembro e outubro, mas em dezembro, jamais. Então, o que nós entendemos? De onde veio essa data? Segundo as mais antigas mitologias, tudo começou na Torre de Babel. Foi Nimrod o responsável por todos esses símbolos pagãos que conhecemos hoje. Nimrod, poderoso na terra, casou com a própria mãe e foi adorado pelos babilônios como Deus Sol, enquanto Semíramis, sua mãe e esposa, a deusa Lua. Após a morte de Nimrod, Semíramis engravidou e deu à luz a Tamuz, no dia 25 de dezembro. E esse Tamuz morre ao ser atacado por um porco selvagem, um javali, em um tronco de pinheiro. Nascendo então um pinheirinho, onde ele morreu, sua mãe ordena todos da cidade a enfeitarem suas casas com um pinheiro, na véspera do seu aniversário. Essa adoração
passa por muitos povos e começa a ganhar outros nomes, como Ísis e Horus, Fortuna e Cupido, Cibele e Dioniso, Vênus e Júpiter, depois adaptada por Maria e Jesus. Isso aprendemos que o Natal é uma data pagã, que veio do paganismo, de adoração a outros deuses, e que Jesus nunca pediu para nós comemorarmos o seu nascimento. Pelo contrário, ele pediu que comemorássemos a sua morte, no símbolo da ceia do Senhor. Então, os discípulos nunca comemoraram, os discípulos também comemoraram a ceia do Senhor. E Paulo ensina a igreja a comemorar a ceia do Senhor. Mas, em momento algum, nós vemos nenhuma citação mandando comemorar o nascimento de Jesus. Os discípulos não fizeram, a igreja primitiva não fez, Jesus não nos mandou, a Bíblia não nos manda, mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos seguir tradição de homens. Veja o que a Bíblia fala sobre esse Deus Tammuz, comemorado no dia 25 de dezembro, desde os povos antigos. Em Ezequiel, capítulo 8, verso 14, diz a palavra de Deus assim: E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tammuz. O costume também de trocar presente na véspera do Natal é um costume também dos pagãos, e isso acontecia também na Babilônia, em homenagem ao deus Tammuz. É um costume muito antigo dos gregos, dos romanos, dos babilônicos e dos egípcios. Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim, Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganador e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Deuteronômio 12, versículo 30. Guardai-te que te não enlances após elas, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações, os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Levítico 18, verso 3 diz, Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitasse, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Então, todo esse costume natalino vem da terra de Canaã e do Egito. Justamente os descendentes de Canaã, que vêm de Cush, que vem de Nimrod, que vem de Tammuz. Nós encontramos isso lá no começo, no primeiro livro da Bíblia, os descendentes de Noé. É lá que está o Nimrod, grande, poderoso caçador. É dele que vem todas essas abominações. Os cananeus, ou cananitas, que são descendentes de Canaã, esses são aqueles que prosseguiram com idolatria. E todas essas culturas foram inseridas no sistema de mundo que vivemos hoje, que procede das culturas greco-romanas. Então, em 2 Reis 17, no verso 8, fala que seguir os costumes das nações. Se esse é o costume das nações, e nós como cristãos estamos seguindo, estamos praticando aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Mas por que o pastor e o padre não falam a verdade para você acerca do Natal? Porque é uma data onde as pessoas lucram muito com isso. É uma data comercial, é uma data onde as igrejas lotam, é uma data onde há muita coisa emotiva, muitas coisas fortes que emocionam, como músicas, como ornamentações, como as próprias pessoas que nos amamos, nos desejando aquela data maravilhosa ali para todos aqueles que estão ali naquele contexto. É um lugar onde as pessoas se alegram, se reencontram, e por este ambiente atrativo, por este ambiente de uma certa forma influenciativo, por esse ambiente atraidor, é que muitos não têm força de manter os princípios da palavra de Deus, confrontando com a verdade. Mas será que estamos corretos, deixando as pessoas que não têm conhecimento seguirem por falta de conhecimento, enquanto nós que temos conhecimento nos calamos por covardia?
Claro que não. A verdade é que o Natal não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Absolutamente nada. É uma festa pagã. E esta é a prova. Se realmente é uma festa cristã, por que todos os pagãos comemoram? Porque, na realidade, a festa tem origem pagã e todos os pagãos comemoram porque é uma festa mística, onde tem um sincretismo religioso, uma união compondo a Grande Babilônia, que a Bíblia se refere, que é todas as religiões unidas no propósito do ecumenismo e do ajuntamento final, aonde todos estarão debaixo de um mesmo governo e de uma mesma religião que vai perseguir os verdadeiros adoradores. Saia da Babilônia, saia dela enquanto é tempo, como disse o Senhor, sai dela, povo meu. Não participe dessas comemorações que são abomináveis aos olhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Se você concorda, deixa nos comentários. Se não, respeitamos a sua opinião. Que Deus vos abençoe.